Uma sucessão de processos está atingindo vários veículos de jornalismo. É nessas horas que é necessário começar uma discussão séria sobre liberdade de expressão. E ele pedia urgência e sigilo de justiça, ou seja, a gente não tinha direito nem a ver. A gente tá vendo aqui, começou essa discussão na semana passada com a questão do ICL, né? Instituto Conhecimento Liberta, lá o ICL Notícias, que revelou que estava sendo alvo de um processo do Arthur Lira. Depois chega a seguinte carta para o ICL. Pode pôr na tela, por favor, o processo que chegou. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Chega um processo, o valor da causa R$300 mil, R$300 mil, assunto, indenização por dano moral. Quem era o requerente? Segredo de justiça. Abrindo o processo, que a gente não podia abrir, não podia falar, pode vir para a próxima página aqui, por favor. Vamos lá. Procedimento comum civil, requerente Arthur César Pereira de Lira. Requerido, Editora e Livraria Conhecimento Liberta, o ICL, Juliene Cristine Lins Rocha. Juliene, no caso, a ex-esposa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Fomos processados por Arthur Lira, mas um processo covarde. Um processo que pedia, vocês verão, que pedia que a gente tirasse do ar todos os vídeos referentes a Arthur Lira, com as nossas opiniões e repercussões sobre as notícias que já eram veiculadas, e pedia para tirar do ar a entrevista com a Juliene, sob pena de termos essa multa de 300 mil, que é o valor da causa, e ele pedia urgência e sigilo de justiça, ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo, a gente não podia ver o processo, a gente não podia se defender sobre o processo, a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de R$300 mil. Isso aí a gente viu ali, né, no dia 12, na última quarta-feira, e gerou toda uma comoção nas redes sociais, até um abaixo-assinado, né, lá no Tô com ICL, para apoiar, e daí no mesmo dia mal deu para a gente se recuperar de ficar sabendo disso aí, a gente ficou sabendo que a agência pública também passou pelo mesmo processo, né, Arthur, não o mesmo processo, mas no caso pelo mesmo, um processo semelhante, né, Arthur Lira processa a pública por danos morais e pede censura prévia, a ação pede ainda 100 mil de indenização e retirada do conteúdo do ar. Tudo isso por causa de reportagens tanto na agência pública quanto no ICL sobre o caso da Juliene Lins, que, de acordo com a versão dela, foi espancada e estuprada. Desculpa por tratar de um tema tão delicado, gente, mas pelo presidente da Câmara. A gente chegou a discutir isso aqui no Meteoro. Depois a gente falar sobre isso, a gente também vimos outros casos virem à tona, né? Então, o Congresso em Foco, né, revelou que teve que tirar do ar a entrevista da ex-mulher de Lira por decisão judicial. E daí, num caso separado, não mais aí relacionado ao Arthur Lira, também nesse final de semana veio à tona aí que a revista Piauí teve um trecho de uma reportagem censurada, né, por uma decisão aí de um juiz, né, e num caso falando de um assunto diferente, estava falando uma reportagem sobre como o governo Bolsonaro atacou mais médicos. Então, a gente está vendo assim, tipo, isso num espaço de 3 dias, veio à tona todos esses casos. E eu acho interessante falar disso aqui, Calejão, porque a gente sempre fala muito sobre a questão no Meteoro aqui de liberdade de expressão, especialmente a forma distorcida como se fala de liberdade de expressão para justificar discurso de ódio, para justificar discursos antidemocráticos, golpistas. E daí eu queria saber, né, o Álvaro, né, ele até, o nosso fundador aqui, ele até
cunhou o termo liberdade de expressão monarquiana, né, que é estilo defendida pela monarquia. E daí eu acho que, assim, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre o que a liberdade de expressão realmente tem que ser, né? Não defender discurso de ódio, não defender discurso golpista, defender, por exemplo, a liberdade da imprensa revelar o que está acontecendo, né? Exatamente, Sofia. Muito feliz que você tocou nesse tema, correlacionando essas duas coisas, porque, a meu ver, esse é um tema absolutamente premente do nosso debate público hoje em dia. Liberdade, e não é tão difícil compreender essa questão. A liberdade de expressão, que é garantida a todas e todos os brasileiros, ela não compreende a prática de crimes. É simples assim. Então, a gente tem uma Carta Magna, a gente tem um ordenamento jurídico, tá? Com diferentes dimensões, civil, penal, etc. e tal. Se você vai cometer qualquer tipo de crime alegando liberdade de expressão, isso não se aplica. Ou seja, eu não posso incitar um golpe de Estado alegando liberdade de expressão. Eu não posso, assim como eu não posso pegar o meu carro, passar num sinal vermelho e atropelar alguém e alegar liberdade de expressão. Isso não se aplica. A gente mora numa república e essa república tem regras precisamente para tornar... Essa questão é até mais complexa e eu poderia argumentar que essas regras visam fazer a manutenção de uma classe que está estabelecida e privilegiada em detrimento da grande maioria da população, porque como eu sinto a questão, de fato, é isso que está em jogo aqui. Mas para o efeito da nossa conversa, existem regras na República para manter o convívio social minimamente harmonioso, já considerando essa ressalva que eu fiz anteriormente, tá? Que o direito, como a gente o conhece, ele é uma construção de uma sociedade que tem todos esses parâmetros de legados históricos e culturais enfim, que eu acabei de salientar. Uma vez que a gente entende isso, você não tem a prerrogativa de agir da forma como você bem entende. Então eu não posso mais zombar de mulheres, de negros, de gays. Não pode. Mas é a minha opinião, não é a tua opinião. Você mora numa república que tem uma lei, que é a 7.716, que é a lei do racismo, e que desde 2019 o STF enquadra o crime de homofobia na lei do racismo, por exemplo. Então não é a tua opinião. Eu não posso ser mais homofóbico? Não, nessa nação não. Nesse país você não pode. Não se trata de liberdade de expressão. O mundo tá chato. Passar bem. Se mata, deixa o mundo, vai para outro país no qual você possa ser homofóbico. Nessa república, você não pode. Mas o mundo tá chato, eu não posso atropelar as pessoas quando elas estão passando em cima da faixa. Não pode. Lamentavelmente, você entende que o mundo está chato porque você não pode mais continuar humilhando negros, mulheres e gays como a nossa sociedade fazia ao longo dos séculos passados. Não pode. O mundo mudou, isso aqui é o século XXI, perdão. Então, não tem muito mais como seguir nessa mesma toada. E todo mundo que é submetido a esse tipo de regulamentação reclama. Foi assim com a indústria do tabaco, é assim com a indústria armamentista, é assim. O avanço, ele não acontece de bom grado, Sofia. Tem um pensador que eu gosto muito, que é o José Martí, um cubano. Ele te diz o seguinte: direitos não se pedem, direitos se arrancam. Você não vai lá falar, Sofia, por favor, sabe? E tem uma ideia do Paulo Freire, que também é muito boa. São dois pensadores que eu utilizo nos Farrapados, tanto o Martí quanto o Freire, que ele diz: seria ingenuidade, Sofia, acreditar que essa classe dominante, abastada, privilegiada, vai de bom grado ceder o seu controle econômico, político, social, em última instância. Não vai. Essas pessoas precisam ser compelidas a fazer isso,
A mesma coisa se aplica com essa dimensão da liberdade de expressão que a gente está trabalhando aqui. Os avanços, eles não serão cedidos de bom grado. Eles precisam ser arrancados com base em luta. E a minha luta aqui é isso aqui. Essa é a minha arma, tá? Só para deixar claro. Para não deixar nenhum tipo de ambiguidade no sentido de que, olha, o cara estava estimulando pegada em arma e esse tipo de coisa. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de violência. A despeito de, por vezes, me sentir tão indignado e tão cansado que eu preciso me controlar para seguir no bom combate. Mas, a despeito disso, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de violência, Sofia. Seja contra quem quer que for. Qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano. Ah, mas inclusive contra a direita neofascista, sou contra. Sou contra. Não sou a favor de nenhum tipo de violência contra nenhum ser humano. Só para deixar isso bastante claro aqui. Então, quando eu digo arrancar, precisa ser arrancado com esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Debate, propriedade, conversa, estudo, leitura, produção intelectual, esse tipo de coisa, tá? E aí, quem não gosta desse tipo de coisa são os autocratas. São o pessoal que está identificado à extrema-direita no espectro político-ideológico não gosta. Essa pessoa que você acabou de citar o nome não gosta. Entendeu? E aí teve, no dia 6 de junho, se eu não me engano, depois desse enunciado gigante, perdão, porque eu achei muito pertinente essa tua colocação, a gente fez, eu sou analista do ICL Notícias segunda edição, eu estou todas as noites no ICL e Notícias segunda edição, e a gente fez uma entrevista que foi bombástica no dia 6 de junho, há 6 semanas, com a Juliane Lins, que é a ex-mulher do Arthur Lira. Nessa ocasião, eu fiz uma pergunta, porque ela denuncia uma série de coisas, não só considerando corrupção, que eles recebiam malotes de dinheiro de banco na casa deles, que o Lira tem uma... Isso, só para deixar claro, tá? Não sou eu ou o Meteoro que estamos dizendo, e isso está gravado, é público e notório. Segundo a Juliane Lins, ela faz essas acusações às quais eu me refiro aqui, que remetem a corrupção, a uso de laranjas para ocultar patrimônio, a enriquecimento ilícito, a espancamento e a estupro, em última análise. Tá? Quem diz isso é a Juliane Lins, em juízo. Nessa ocasião, estávamos eu, Chico Pinheiro, Elô Vilela, Roberta Garcia, acho que esse era o time naquela ocasião. E o Chico Pinheiro pergunta, quando eu faço essa pergunta, a minha pergunta foi, a senhora acredita, com base nisso tudo que a senhora acabou de nos relatar, que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém? Eu pergunto isso. Está gravado, é público e notório. E ela responde, olha, César, ele já me ameaçou, dizendo, inclusive, que onde não há cadáver, não há crime. Ela disse que ele disse isso para ela, o ameaçando dessa maneira. E aí você pode imaginar, para uma figura que se vende como um estadista, presidente da Câmara dos Deputados, como que esse tipo de acusação recai sobre a imagem dele. Alguém que espancou a mulher por horas, alguém que estuprou a ex-mulher, alguém que usa laranjas para ocultar patrimônio, que enriqueceu de forma ilícita, que agora, recentemente, acelerou os processos de votação na Câmara para embarcar, pasme, é inacreditável, para embarcar num cruzeiro do Wesley Safadão e ficar... Nada contra o Wesley Safadão ou o gênero, mas veja o quanto gráfico é esse ponto. Para ficar dançando ao som de uma música que chama A Farra Não Tem Limites, no Caribe, enquanto o povo do estado dele morria afogado ali por enchentes e por coisas de falta de infraestrutura civil de todas as ordens. E aí,
ele percebe que, opa, essa gente está botando meus podres no ar, e tenta calar o ICL, e tenta calar a Pública, e tenta calar o Congresso em Foco. Alguns veículos ele até conseguiu calar. Agora, veja, para encerrar minha fala nesse ponto, Sofia, são pessoas tão limítrofes, uma vez que eu já expliquei que não se trata de liberdade de expressão quando você está cometendo crimes. Outra coisa é fazer jornalismo de forma legítima, que é o que o ICL está fazendo. Uma vez que a gente já esgotou essa questão, são pessoas tão limítrofes que funcionam com base nisso que eu aponto, que são os legados históricos e culturais de Brasil Colônia e Brasil Império, e, portanto, no coronelismo, no mandonismo, no patrimonialismo, na corrupção normatizada, como se fosse algo que as principais estruturas do poder podem praticar sem nenhum tipo de consequência. Eles estão tão acostumados com isso que esse senhor achou mesmo que ele ia conseguir arrancar uma multa de 300 mil reais do ICL, ele ia fazer com que o ICL tivesse que tirar todos os vídeos que citam o nome dele do ar e que a gente não poderia jamais falar no nome dele de novo. O que isso fez, no começo do século XXI, sob a lógica de funcionamento da internet, dos smartphones, dos podcasts, etc. e tal, foi lançar ainda mais luz sobre esse caso.